Graça e paz, amada igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Não, tem aqui, varão, tem aqui. Obrigado. Irmãos, eu quero não convidar, mas convocar os homens para estarmos aqui na quinta-feira, nossa reunião dos homens. O pastor Walter vai estar vindo aqui pregar na freguesia. Não é o bispo Walter, é o pastor Walter. Pastor Walter da freguesia. Vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Vamos estar aqui reunidos, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor, aprendendo com as Escrituras como o seu sacerdote do lar, e que possamos, irmãos, estar atento o que vai ser pregado, e vai vir um pregador de fora. Quando vem um pregador de fora, que possamos recebê-lo bem. Então venha para a reunião, que possamos, irmãos, crescer na graça do conhecimento. Precisamos, irmãos, homens, varões valorosos, ensinar as nossas famílias na palavra, no conhecimento bíblico. O mundo não respeita isso, mas o nosso Deus soberano colocou sobre as nossas responsabilidades, varões, de cuidarmos da nossa casa, ensinarmos os nossos filhos a andar no caminho do Senhor e aplicar e ensinar as Escrituras. Então, na quinta-feira, às 19h30, conto com vocês. O pastor vai estar aqui. O pastor falou que é mais certo do que o microfone. Então, se o microfone já está aqui, então ele vai vir. Então, venha participar da nossa reunião dos homens, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Sem mais delongas, abre a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Louva a Deus pela vida do patriarca Luiz, a família aí bela, mais o netinho, né? Eu lembro que quando eu fui dar aula para o Luiz de batismo, ele, só vou assistir a aula, quero ver se você vai me convencer a se batizar. E eu pensando, bobinha, é o Espírito Santo que vai te pegar. E ele hoje está aqui, um homem de Deus, passou por uma cirurgia, uma dificuldade aí na sua saúde, mas está aqui, um homem que tem recebido a graça de Deus em olhar a sua esposa, seus filhos. Isso é bondade do Senhor, Luiz. Isso é bondade porque você foi fiel, você é fiel ao Senhor. Que o Senhor continue te abençoando, trazendo graça sobre você. Você é muito importante para mim, para minha família, para a igreja. Que Deus abençoe a sua casa. Amém? Livro de Daniel, por gentileza, capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e glória e majestade vem do nosso Deus, que é rico em misericórdia. A graça do Senhor se renova a cada manhã. E estamos aqui para engrandecer esse Deus que é maravilhoso. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom amar o Senhor. E peço, irmãos, a sua atenção, a sua máxima atenção à palavra do nosso Deus. Então nós vamos estar lendo o capítulo inteiro. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e a amada igreja vai estar lendo os versículos pares. E diz assim as santas letras, versículo 1: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.
Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, que fossem lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir ao rei. Os chefes do eunuco lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, o de Ananias, e o do Sadraque, que é Misael, e o de Misaque, e é Azarias, o Abednego. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Tenho medo do meu Senhor. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: depois, compare a nossa aparência com os dois com as dos jovens que a comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. No final dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonho. Daqui eu continuo. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e os encantadores que havia todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Vamos ler, vamos orar, curva a sua fronte. Senhor Deus e Pai,
Louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Te louvamos, Senhor, porque tu és digno, Pai, de receber adoração. Mas, Senhor, diante da tua palavra, Pai, que nos ensina, nos exorta, te pedimos, Senhor, a revelação e o poder do teu Espírito, ó Pai. Que possamos, ó Deus, entender e praticar, Senhor, essa porção, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesta casa. Tu és Senhor, Pai, e nós nos curvamos diante de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Olhe para mim, por gentileza. Irmãos, como andar num mundo onde o nosso Deus é desprezado, aonde a cosmovisão cristã está sendo disturpada. A casa de Deus, irmãos, deveria ser um lugar de reverência. A casa de Deus deveria ser um lugar aonde o povo se reúne para engrandecer o nome do Deus vivo. Mas estamos vendo homens fazendo fortuna, estamos vendo homens sem compromisso com a palavra de Deus, e pessoas, irmãos, não obedecem mais à voz do Senhor. Estamos vivendo literalmente na Babilônia. E como viver na Babilônia? Você que busca o Senhor, vive em santidade, tenta agradar o Senhor. Você não é perfeito, mas você tem que ser saudável. A sua vida com Deus tem que ser íntima. E como andar num mundo perverso, aonde as pessoas viraram as costas para o Deus Todo-Poderoso? Eu lembro e olho para a garça. Você pode ver que a garça, ela vai buscar o seu alimento no córrego, nos córregos, em lugares às vezes sujos, em lixões, mas você não vê as penas da garça suja. Interessante. Você sempre vai ver aquela garça branquinha, limpinha, em meio à sujeira, ela continua limpa. E é assim que um homem de Deus, uma mulher de Deus, devem andar. Estamos num lugar, irmãos, que não é a nossa morada. Um lugar imoral, porque o pecado devastou esta terra. E os santos têm que ter as suas vestes limpas, andando em santidade. Não podemos nos enquadrar ao curso deste mundo caído. E se você é um servo de Deus, que ama o Senhor, continue viver para Deus e andar em santidade. Porque andar em santidade, irmãos, não é fácil. Requer renúncia, requer domínio próprio. E que possamos sempre olhar para o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, e dizer: eu quero andar nesta terra como Cristo andou.
Mas como viver na Babilônia, aonde o nosso Deus é desprezado? Como andar neste mundo de uma forma que você e eu possamos agradar ao nosso Senhor? Daniel, irmãos, e os seus amigos, 4 jovens, vão nos ensinar como andar na Babilônia. E eu separei essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto que nós vamos tratar e conversar é o cenário. O que estava acontecendo nesta época, neste local. O segundo ponto é a santidade. Aqueles jovens se separaram para o Senhor e não se contaminaram com as iguarias do rei. E o terceiro ponto é a soberania de Deus. A mão do Senhor estava por trás da história, orquestrando, cuidando, blindando aqueles homens que se separaram para o Senhor. O Deus soberano cuidava daqueles jovens. Então, vamos entrar ao primeiro ponto, o cenário. Olha comigo o versículo de número 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Preste atenção em mim, por gentileza. Jeremias capítulo 7. Jeremias vai dizer que o povo, irmãos, de Judá seria destruído. E pior ainda, o templo seria devastado. Só que o povo de Judá colocava a sua confiança no templo. Eles não adoravam mais o Deus que criou os céus e a terra, que enviou as pragas ao Egito. Eles não confiavam no Deus soberano que cuidou do seu povo, mas eles colocaram a sua confiança no templo, porque eles diziam, se o templo está em Jerusalém, ali nós temos segurança. Mas Jeremias vai dizer que eles, irmãos, o templo ia ser derrubado, que o templo seria furtado. E eles não acreditaram na mensagem de Jeremias e na mensagem de Abacuque. E o que eu vejo, irmãos, nesse cenário é o seguinte: como aquele povo escolhido de Deus colocou a sua confiança no templo, se tornaram homens religiosos. Nos nossos dias, irmãos, também há muitas pessoas assim. Deposita a sua confiança no templo. Vem para o templo, vem terça, vem domingo de manhã, domingo à noite, mas está longe do Deus soberano. Pessoas estão aqui, pensam que estão prestando culto ao Senhor, mas não estão, porque estão longe do Deus eterno e soberano. Os seus corações, irmãos, não estão inclinados para o Deus que é eterno e que cuida de todas as coisas, mas dá mais ênfase para o templo do que Deus. Aqui, irmãos, eles davam mais ênfase para o templo do que o Deus do templo. E fica uma lição para nós. É muito importante cuidarmos da igreja, estarmos na igreja, prestarmos culto ao Senhor, mas o mais importante de todas as coisas é adorar o Senhor em espírito e em verdade. O mais importante é o Senhor que está no seu sublime trono.
O mais importante, irmãos, a nossa ênfase maior é dobrar os nossos joelhos e confessarmos os nossos pecados diante de Deus. O templo não salva, o pastor não salva, o diácono não salva, mas aquele que criou todas as coisas, Ele te chamou para a novidade de vida. E se você está aqui adorando, congregando, louvando, exaltando o Senhor, é porque o Senhor te escolheu no meio de um lamaçal e te pensou, e hoje você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e não há, irmãos, nada maior do que isso. Vir para a igreja é bom, é ótimo, cuidar da igreja é bom, é ótimo, continue fazendo, mas o mais importante, a ênfase maior é Deus, o soberano. E eles perderam, irmãos, eles perderam o temor ao Senhor, confiando no templo, em paredes, confiando no Monte Sinai, e pelos seus pecados e pelas suas transgressões, o Senhor permitiu que o povo padecesse. Olha o versículo 2. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá. Quem venceu essa batalha foi Nabucodonosor? Sim. Mas quem permitiu? A Bíblia vai nos afirmar que o Senhor entregou. Vocês estão entendendo? O Senhor entregou. Por que o Senhor entregou? Porque esse povo que era escolhido de Deus, a noiva de Deus, propriedade exclusiva de Deus, se corrompeu, se prostituiu, e o Senhor que é justo, a sua justiça tem que entrar. A sua justiça, irmãos, tem que ser derramada, e a justiça de Deus foi derramada, porque Ele é um Deus justo. Deus não é omisso, Deus é verdadeiro, sábio e santo, e se Ele tiver que castigar, exortar, Ele vai fazer, porque a sua vontade é soberana e boa. O cenário era um caos, irmãos. Então Nabucodonosor entra em Jerusalém no ano 605 e vai pegar os filhos do rei, os filhos dos nobres. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai tirar as mentes brilhantes, pensantes, para não ter o quê? Rebelião contra a Babilônia. E vai pegar esses jovens e vai levar para a Babilônia. E ali, irmãos, ele vai ensinar a cultura, a língua, ele vai mudar o cardápio, ele vai mudar ali a mente daqueles jovens, para eles se enquadrarem à cultura da Babilônia. E isso me chama a atenção, irmãos. Se você andar distraído, se seus olhos e a sua mente não estiverem em Cristo, a Babilônia pode nos seduzir. A Babilônia pode começar a sugar as nossas energias. E cada vez, sem você perceber, a Babilônia vai te levando para longe de Deus. A Babilônia vai te arrastando para longe do Senhor, e quando você vê, você já está entranhado na Babilônia, adorando a Babilônia, vivendo na Babilônia, gostando da Babilônia. Nós temos que ter a atenção máxima, porque a nossa mente, irmãos, tem que estar alinhada com a mente de Cristo. Os nossos corações têm que estar pulsando
pela vontade de buscar ao Senhor. Não podemos, irmãos, deixar que a Babilônia venha nos seduzir. E muitas pessoas, me desculpem, que estão sentadas nesse banco, infelizmente, estão sendo seduzidas pela Babilônia. Estão amando a Babilônia. O seu prazer maior não é no Deus soberano e eterno, mas é nas coisas deste mundo que te tiram da presença do eterno Deus. E se você e eu não vigiarmos, irmãos, quando olharmos, vai ser tarde demais. Porque o cenário é horrível. Faz um panorama de onde você vive. Está bom? Guerra civil. Você não pode mais sair à noite, porque você tem medo de sair com seus filhos e qualquer hora uma bala perdida pode atingir o seu carro. Você tem cuidados aonde você vai pisar. No seu trabalho você tem que vigiar. Na sua faculdade, meus irmãos jovens, 50% dos jovens que entram na faculdade, eles se dobram à Babilônia. Se não for um número maior. Porque é isso, a estratégia de Satanás é arrastar os eleitos para adorar o rei da Babilônia. Mas, irmãos, nós vamos chegar no segundo ponto. Ainda deixa eu falar um pouquinho ainda do cenário. Então, Aspenaz, que era os chefes do eunuco, pegou aqueles jovens, mentes brilhantes, e começaram a o quê? A mudar, a tentar mudar o seu caráter, a mudar para ele esquecer a sua cultura, a sua bandeira, as suas raízes. E aqueles jovens, irmãos, estavam em outro lugar, sem os seus parentes, sem os seus pais, sem as suas mães, sem os seus amigos. E eles vão querer mudar as vestes, a comida, a língua. Mas o que me chama a atenção e que o Espírito Santo falou comigo, que o Espírito Santo trabalhou o meu coração, está no versículo 8, que diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Se você ler isso rapidamente, passar despercebido, você não vai entender o que Daniel quis dizer. Pode mudar a língua dele, pode mudar as vestes dele, mas não poderia mudar o seu cardápio. Porque em Levítico nós vamos ver que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vai dar, irmãos, diretrizes para a alimentação do seu povo. Eles não poderiam comer carne de porco. Eles não poderiam comer animais sangrando. E Daniel, vendo aquelas iguarias, aqueles banquetes, Daniel resolveu não se contaminar. E o Espírito Santo, soberano, eterno, colocou ao meu coração para falar com a sua amada igreja que nós devemos seguir esse exemplo de não nos contaminarmos. E Daniel resolveu, e você e eu devemos resolver não se contaminar com as iguarias deste mundo. Que você não pode, irmãos, ver as iguarias deste mundo e os seus olhos brilharem.
um desejo, irmãos, pelas coisas que não agradam o Senhor. E aquele jovem que tinha aproximadamente 17 anos, ele resolveu amar ao Senhor, custe o que custar. Isso, irmão, o que ele estava fazendo aqui poderia custar a sua vida, mas, irmãos, é inegociável. Escute isso, é inegociável nos inclinarmos para a Babilônia, fazermos as coisas da Babilônia. É inegociável. Então, irmãos, decida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, a não se inclinar para as coisas deste mundo, mas sempre viver para a glória, para a glória, para a glória do Senhor eterno. Banquetes, irmãos. Imagine aquela mesa recheada, e Daniel vai ao cozinheiro-chefe, e Daniel, irmãos, pede: eu não quero comer as iguarias, só me dá legumes e vegetais. Aspenaz, ele fica com medo, porque se o rei olhasse aqueles jovens mais magros, anêmicos, poderia ele morrer. Mas Daniel, irmãos, me dá 10 dias. Daniel, ele começa a ter a sabedoria de Deus, e me dá 10 dias, eu vou comer vegetais, legumes, e vamos ver o que vai acontecer. E nesses 10 dias, Aspenaz, os chefes do eunuco, vai olhar para aqueles 4 jovens, e eles estão mais fortes. Não porque os legumes fizeram aqueles jovens mais fortes. Não creio nisso. Começa a comer aí 10 dias, 15 dias. É bom? Olha aí, eu não vou aguentar. Mas, irmãos, aqueles jovens estavam mais fortes, robustos, porque a soberania de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus estava com esses jovens, porque eles decidiram honrar o Senhor, viver para Deus, amar o Senhor. E hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, viva para Deus, viva para o Senhor, saia daqui. Eu resolvi, Senhor, não me contaminar com as iguarias deste mundo. Eu decidi, Senhor, viver uma vida santa e plena diante de Deus, mesmo que eu caia, mesmo que eu vacile, eu vou me levantar, vou pedir perdão pelos meus erros, mas eu quero viver para a sua glória. Irmãos, isso é fantástico. Isso, irmão, quando eu comecei a ler e a meditar e me aprofundar, eu falei assim: me perdoa, Senhor. Me perdoa porque esses jovens entenderam que a melhor coisa do mundo é estar na presença de Deus, mesmo que custe as suas vidas. E Deus, irmãos, Ele cuida dos seus. Quando você decide a viver para o Senhor, uma vida plena, reta, o Senhor cuida dos mínimos detalhes. O Senhor está contigo em todos os momentos. O Senhor está olhando, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam. Então viva para Deus uma vida plena. Pare, um pé no mundo, um pé para Deus, o pé na Babilônia, outro pé para Deus. Viva uma vida reta com o Senhor. Decida agora a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Viva para o Senhor. E a melhor coisa, irmãos, é viver para Deus, é viver para o Senhor.
Escutem, eu contemplando a igreja, olhando para vocês, eu vejo a bondade de Deus, eu vejo a mão de Deus, o milagre de Deus. Pessoas aqui quase morreram, pessoas aqui passaram por lutas, por dificuldade, mas a mão do Eterno estava por trás da história. Você vive na Babilônia, você vai sofrer. Sabe por que você vai sofrer? Porque você vai dizer não para esse sistema. Você vai dizer não para o sistema. E quando você diz não para o sistema, você é perseguido. Mas vale a pena ser perseguido por Deus. Vale a pena ser perseguido por causa de Deus. Vale a pena, irmãos, mesmo que custe a sua vida, vale a pena viver para Deus, assim como esses homens fizeram. Não negociaram com a Babilônia, mas os corações deles estavam inclinados para o Senhor. E o último ponto, irmãos, que nós vamos tratar é a soberania de Deus. Olha aí o versículo, vai comigo aí no versículo 17, por gentileza. E diz assim a palavra de Deus: ora, a estes quatro jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que o jovem fosse levado à sua presença, os chefes dos eunucos levaram à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, pois achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. A mão do Senhor estava por trás da história. Porque aqueles jovens que não se contaminaram, que resolveram viver uma vida santa, mesmo no caos, mesmo na Babilônia, longe da sua bandeira, longe dos seus parentes, da sua nação, eles resolveram viver de forma santa e íntegra. E o Senhor foi distribuindo talento, e o Senhor foi distribuindo dons, e o Senhor estava com ele, ao ponto de dar entrevista. Passou 3 anos, Nabucodonosor, o próprio rei, vai entrevistar todos, e aqueles 4 jovens foram mais sábios do que todos. Isso, irmãos, não é porque aqueles homens eram bons, não é porque aqueles jovens eram melhor do que todos, não, porque eles resolveram andar com o Senhor, e quem anda com o Senhor tem sabedoria. Eles resolveram andar com o Senhor, e quem anda com o Senhor tem livramento. E eles resolveram andar com o Senhor, e aqueles que andam com o Senhor têm uma prosperidade plena. Eles andaram com o Senhor, e o Senhor foi abençoando, e o Senhor foi exaltando, e o Senhor... Então eu vejo aqueles que vivem em obediência, o Senhor, irmão, estende as suas mãos e abençoa. Então viva em obediência, viva para a glória de Deus, e tu verás o poder de Deus te envolvendo a sua casa, envolvendo a sua família, e você verá o poder de Deus. Então, creia nisso, viva, irmãos, para a glória de Deus. Se pintar um quadro desta história,
você vai pensar que o ator principal é Daniel e seus amigos. Mas não é, irmãos. O principal desta história é Deus que está por trás, cuidando, orquestrando, blindando, protegendo aqueles que andam em santidade. Então, vale a pena andar em santidade. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. Soberania de Deus, poder de Deus. Nada sai do controle de Deus. Mesmo você na Babilônia, a sua vida não sai do controle de Deus. E como é bom viver na dependência de Deus. E para terminarmos, irmãos, que o tempo já está passou muito rápido. Mas o que eu lembro, irmãos, analisar este capítulo, a parte mais importante é que eu vou falar agora para você. Porque Daniel, irmãos, nós vamos olhar, foi um homem extraordinário. Um homem que amou a Deus acima de todas as coisas, um homem de oração. Um homem que foi livre da morte, um homem que prosperou numa terra de escravidão. Mas Daniel não era perfeito. Mas eu vou meditar e o Senhor vai me levar num texto que se encontra em Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Irmão, Jesus, orando e jejuando por 40 dias, o seu adversário vai aparecer para ele e vai oferecer, preste atenção nisso, vai oferecer o mundo para ele, vai oferecer a Babilônia para ele. Preste atenção nisso. O cenário, irmãos, não era favorável. O Senhor estava o quê? Se santificando. E o Senhor, irmãos, não aceitou a Babilônia. Mas a mão soberana de Deus estava por trás, cuidando de Jesus. Porque quando Jesus vence Satanás com a palavra do soberano Deus, com a sua palavra, e o inimigo sai e bate em retirada, os anjos vêm consolar o Senhor, porque as mãos soberanas de Deus estavam sobre Jesus. E Jesus, irmãos, andou por esta terra. E Jesus, irmãos, fez como Daniel e resolveu não se contaminar. E por ele não se contaminar, e por ele resolver andar na Babilônia e não seguir o sistema da Babilônia, ele foi crucificado. Ele morreu no Calvário, porque Jesus resolveu não entrar no sistema da Babilônia. Jesus resolveu andar em obediência e em santidade. E naquela cruz, o seu sangue derramado, o Senhor soberano nos deu vida naquele lugar. Mas, irmãos, muitos pensaram que ali era o fim de Jesus. Mas Jesus, irmãos, a mão do Senhor estava por trás da história. E quando Jesus, na sua ascensão aos céus, ele é coroado de glória. Valeu a pena andar na Babilônia sem se corromper, em santidade, mesmo que a obediência de Cristo levou ele à morte, mas valeu a pena. Valeu a pena, porque pela morte de Cristo nós estamos aqui, e Ele é coroado, Ele é Rei, Ele é exaltado, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é santo, e Ele é temível, e Ele voltará, porque a glória, a honra e a majestade foi dada para Ele, porque Ele viveu em obediência.
E agora, irmãos, faço uma pergunta para você. Versículo de número 8. Daniel resolveu não se contaminar. O que você escolhe hoje? Viver na Babilônia, se contaminando? Ou você resolve hoje andar na Babilônia, mas sem se contaminar? Assim como Agás anda pelos lugares sujos, mas as suas penas são brancas. Você vai andar pelos lugares sujos, mas a sua roupa espiritual é limpa, é alva. Então, o que você vai decidir? O que você vai decidir? Escolhe hoje. Saia daqui dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero andar em santidade. Eu quero andar em santidade. Escuta uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. De Deus não se brinca e nem se zomba. Não zombe de Deus. Não brinque com Deus. Mas, irmãos, se você escolher viver para Deus, mesmo que você tenha suas falhas, porque todos nós temos, ninguém aqui é perfeito, mas viva para Deus. Anda nesta Babilônia, irmãos, evangelizando, pregando, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo foi o exemplo, que viveu num lugar precário, que viveu num lugar sujo, que viveu num lugar corrompido, mas ele não se dobrou a este mundo. E a ação soberana de Deus, o poder de Deus estava sobre ele. Então, irmãos, para finalizar, ande neste mundo caído, perverso, sem lei, mas ande em santidade. Ande escolhendo o Senhor e ser íntimo dEle, vivendo para a glória e louvor do Senhor. Que Ele possa olhar dos céus e dizer: reparaste no meu servo, homem íntegro e fiel. E as mãos do Senhor, a soberania do Senhor vai te cercar, vai cuidar das tuas necessidades. A mão do Senhor está sobre a sua vida. E aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. E diante do Espírito Santo eu sinto que há uma pessoa neste lugar que está com medo de uma batalha espiritual, medo de ser possessa, medo de vir para a igreja pensando que vai ser possessa pelo diabo. Eu sinto isso no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Escuta isso em nome de Jesus. Quem é de Deus não é possessa pelo diabo. Quem é de Deus vive em novidade de vida. Tira isso da tua cabeça. Tira isso do teu coração. Você que tem medo, quando entra nesta igreja, de acontecer alguma coisa contigo, meu irmão, em nome de Jesus, o diabo não pode nem entrar neste lugar. E se ele entrar, ele vai sair em nome de Jesus Cristo, porque aqui tem poder e autoridade em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida.